O cristão é liberto da iniquidade pelo sangue de Cristo. Parte 02, dia 3 de março de 2025. Hebreus 12, 10. Ele castiga para nosso proveito, para que sejamos participantes de sua santidade. É verdade que eles não são eficazes para muitos. As misericórdias não os seduzem, os juízos não os amedrontam, mas a sabedoria é justificada de seus filhos, e pode-se imaginar que eles não serão eficazes para eles. 5. Considere que o fim de todas as ordenanças. Porque o Senhor envia o Evangelho aos pecadores, senão para que se afastem da iniquidade? Tito 2, 11 e 12. Porque a graça de Deus, que traz salvação, se manifestou a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente. A palavra é designada para a santificação das almas. João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. As promessas, as ameaças, as doutrinas, tudo isso nos afasta do pecado. Os sacramentos do Novo Testamento também são designados para este mesmo fim. Em uma palavra, todas as ordenanças do Evangelho, seja qual for, Efésios 4, 12, todos eles são para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Esses terão seu efeito sobre aqueles que são dele, porém, serão em vão para os outros. Por último, considere que, uma vez que todos os que serão salvos se afastarão da iniquidade, e todos os que são do Senhor serão salvos. É evidente que todos os que são dele se afastarão da iniquidade. Os que continuam em seu pecado não podem ter comunhão com Deus aqui, muito menos no futuro. Salmo 5, 4, 6 e Salmo 15, por toda parte. Assim que os anjos reprobos se afastaram da santidade por pecado, Deus os empurrou para o inferno. 2 Pedro 2,4. Adão foi expulso da árvore da vida em seu pecado. Gênesis 3:22. Quem, então, pode esperar ver a face de Deus no céu, sem se afastar da iniquidade? Chegamos agora. 3. Para fazer uma melhoria prática do todo. E isso, primeiro, em um uso da informação. Este assunto nos informa. 1. De onde deriva o sucesso do Evangelho? Vemos que isso tem seu efeito em alguns, ao converter-os de seus pecados para Deus, enquanto outros, tendo os mesmos meios de graças, não são tocados por ele. Trace isso para a fonte, e não deve ser atribuído nem ao livre arbítrio do partido, à piedade ou parte do pregador, mas ao amor eterno de Deus terminando em alguns. Há um tempo de amores estabelecidos no conselho de Deus, respeitando todos os eleitos. E quando este tempo chegar, eles infalivelmente responderão ao chamado. Podemos ver. 2. Que o fracasso do Evangelho, a esterilidade e a impenitência sobre os meios da graça são questões muito profundas. Os homens pensam pouco em desobedecer à ordem de Deus, soada continuamente em seus ouvidos. Pelo Evangelho, pensem pouco em continuar em pecados, dos quais são cobrados a se separar. Mas se eles considerassem que a acusação deve ser infalivelmente cumprida por todos os que são do Senhor,
sua própria exceção seria um terror para eles, pois na medida em que não cumprem, até agora mostram que não pertencem a Deus. Onde Deus tem muitas pessoas, o Evangelho terá muito sucesso. 3. Essa iniquidade é aquela coisa abominável que Deus odeia. É o maior de todos os males e, portanto, como é aquilo contra o qual Deus se opõe particularmente, também devemos nos opor a ele de maneira especial. Pobreza, baixeza e desprezo no mundo. Deus sofre naqueles que lhe são queridos, mas ele não permitirá que o pecado tenha domínio sobre eles, e por fim o expulsará daqueles que são seus. Ele não o suportará por si mesmo, pois ele o odeia por si mesmo. Somos informados. 4. Que existe um poder divino, vem junto com o encargo para todos os que são o povo do Senhor, quando chegar a hora do amor. Isso é o que os faz partir, enquanto outros se apegam à sua iniquidade. Isaías 53:1. Quem creu em nosso relato, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Os eleitos de Deus estão mortos em delitos e pecados. Quanto aos outros, o pecado tem o mesmo domínio sobre eles como sobre os outros. Mas com a palavra, o Espírito entra neles e os tira das tendas do pecado. Faz com que eles se levantem de sua sepultura, enquanto outros ainda permanecem neles. Por fim, é absolutamente necessário afastar-se da iniquidade para evidenciar que pertencemos a Deus, porque todos eles se afastam da iniquidade. É fruto da eleição e da conversão, e assim há grande evidência de um interesse no amor eterno de Deus e seu presente favor. Para entender isso, há coisas a serem observadas. A. O fato de uma pessoa estar em seu pecado, ainda sob o domínio dele, não santificado, profano, é uma certa evidência de que ele está em um estado de inimizade com Deus, em um estado de ira, e que ele não pertencem a Deus, mas a Satanás. Pode-se fingir fé no curso do pecado, mas suas pretensões são vãs, suas obras refutam sua fé, sua vida profana descobre seu estado sem graça. Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, está morta, estando só. B. Que o fato de uma pessoa ainda estar em seu pecado, sob seu domínio, não provará, enquanto viver, que ela não é um dos eleitos de Deus, exceto apenas no caso do pecado imperdoável, que é muito raro. A razão é que a acusação é eficaz em todos os eleitos, mas pode demorar a surtir efeito em alguns, como no caso do ladrão na cruz. Amém. Tem continuação. Louvado seja o nome do Deus eterno. Amém.